O texto que eu quero falar hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, os versos de número 1 até o verso 6, e fala assim aos nossos corações: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ainda ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu quero falar sobre a conquista. Uma das coisas que, de fato, muitas mulheres nestes últimos dias têm precisado. E, na verdade, aquelas que têm sofrido dentro de casa, elas precisam, de fato, reagir. E precisam ser cuidadas por Deus. Então, esta mensagem é para poder, ao mesmo tempo, aliviar o coração de vocês, mas também alertá-la a respeito da vida, da fé e de como viver com o seu marido. A conquista por um objetivo, ela precisa acontecer em nossas vidas, porque nós bem sabemos que para nós podermos conquistar alguma coisa é muito difícil, é muito cansativo algumas vezes. Então esse objetivo ele pode levar dias, ou mesmo meses ou anos, mas não é por causa da demora que nós podemos desistir com facilidade. Nós precisamos aprender a insistir nessa conquista para aquilo que nós desejamos. Então o apóstolo Pedro ensina as mulheres como conquistar o marido para Cristo Jesus, e cada mulher precisa fazer isso com dedicação, com interesse de coração, para que Deus possa se agradar e para que vidas então possam se achegar a Deus e fazer a vontade de Deus. Cada mulher precisa conquistar uma alma perdida para Cristo. Na verdade, não apenas a mulher, mas também o homem, ele precisa fazer isso, conquistar uma outra pessoa para Cristo Jesus. Conquista quem você ama, sem palavra, ou seja, boca fechada. É impossível, em especial para as mulheres, ficarem caladas. Mas sabemos também que muitos homens não sabem, de forma nenhuma, ficarem calados. Então a defesa do texto é que o marido seja ganho sem palavra alguma, diz a palavra de Deus. Como fazer? O meio mais prático é que as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. E quando fala-se sobre submissão, muitas vezes as mulheres não querem aceitar. Então a fé cristã, ela deve mudar a vida de uma mulher. Ela deve transformar o coração dessa mulher. E a submissão fala de obediência, de dependência, fala de que essa atitude dessa mulher cristã possa ser toda voltada para o seu esposo. É possível que muitas mulheres vão dizer que vão ficar debaixo do calcanhar do seu marido, do pé do seu marido, mas isso no meio cristão, isso não pode acontecer. Não pode, porque Deus ele está acima das nossas vidas, Deus é quem comanda este nosso viver. Então é por isso que precisamos esperar e confiar no Senhor, ainda que seja um marido pagão, ainda que seja um marido que não seja cristão, um marido que não sirva a Deus. Então a submissão fala de atitude voluntária, de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar a sua carga. Mesmo porque quando você namorava, quando você estava noiva, quando você estava conhecendo a pessoa, você
pelo menos conhece algum resquício, ou conheceu algum resquício daquilo que o seu marido hoje faz e naquela época ele já intentava fazer contra você. Então, é neste ponto que muitas mulheres brigam com o esposo, né, porque já sabiam lá atrás, mas parece que muitas acabam tentando esconder isso de si mesmas e também das outras pessoas, principalmente da família, para não dizer o seguinte: olha, eu estou mais certa possível neste caminho. Então muitas não querem ser submissas, então muitas não querem obedecer, muitas não querem ser dependentes, voluntárias, mas o texto diz o seguinte: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido. É o texto que fala para nós. A sua briga deve ser com Deus, não deve ser comigo, não deve ser, né, com as pessoas, mas é com o Deus, né, que você serve, o Deus que está acima da nossa vida, o Deus que comanda este mundo, o Deus que pode transformar completamente o nosso coração, pois foi Ele quem determinou que as mulheres sejam submissas a seus maridos. É o próprio Deus. Então, em oração, briga com Deus, fala com Ele: eu não quero, não é? Você pode até colocar isso diante de Deus: não quero ser submissa, mas pergunta para Deus se você de fato está certa, se você de fato está fazendo a vontade de Deus. Isto é, se você é uma mulher cristã, se você faz a vontade do Senhor, se você de fato quer, né, vencer na vida e quer conquistar o melhor para a sua vida. O marido, ele está à frente, e muitas mulheres não querem isso, mas nenhum dos cônjuges é mais privilegiado que o outro em Cristo. E outra, a submissão é tomada como exemplo das santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas, ou seja, elas obedeciam, elas dependiam a seu próprio marido. Então, como fazia Sara, que obedeceu Abraão, chamando-lhe de Senhor? Aí, muitas vezes, né, muitas mulheres vão dizer o seguinte: isso aí é demais, não é? Querer que eu chame meu marido de Senhor, isso já está na caducidade. Não precisa, na verdade, não precisa de tanto. Que essas mulheres de fato eram muito obedientes a seus maridos nesta época aqui. Mas a obediência não vem da intimidação, fique sabendo disso. Não é porque seu marido é maior, é mais forte, não é porque seu marido tem mais força do que você deve obedecer. Mas da confiança. Mas não é a confiança nessa pessoa, no seu marido, no seu cônjuge, mas é na confiança silenciosa em Deus, que é único, que é verdadeiro, que pode ajudar você em qualquer situação. Somente Deus é quem pode fazer isso, e outra pessoa não pode fazer isto conosco. Agora, é certo que a querida irmã não vai ser submissa naquilo que ofenda e faça cair em pecado, né, a sua própria vida diante de Deus. Então, ou seja, quando o seu cônjuge te fizer cair em pecado, aí você tem que retrair, dizer o seguinte: opa, para aí, pecar contra o meu Deus eu não posso. Então, o meio de ganhar sem palavras é demonstrar respeito e obediência a seu marido, sem queixume, sem hipocrisia. Mônica, a mãe de Agostinho, repreendia as mulheres que dela se aproximavam, queixando-se de seus maridos. Mas afinal, qual é o produto final da submissão? O texto traz essa resposta para nós: a salvação do seu marido, salvação da alma. Mas pode também converter essa pessoa a você, para que ele seja carinhoso, para que ele seja gentil, para que ele deixe de maltratar você, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Diz aqui o verso 1 para nós. Então este texto vale também para os homens, não é somente para as mulheres.
Então os homens também têm que ganhar suas mulheres para Cristo. Aqueles que não têm mulheres que sirvam a Deus. É só ficar calada, orar e mostrar lealdade a Cristo. Essa é uma boa conduta. E talvez você vai dizer o seguinte: eu não consigo ficar calada. Eu sei disso, mas tenta, não custa nada, é possível isso. Ganhe seu marido sem palavras. Daí, sabe o que vai acontecer? Ele vai observar o seu honesto comportamento cheio de temor, não para com ele, não é para com seu marido esse temor, mas é temor para com Deus. Quando você teme a Deus, quando você coloca a sua vida diante de Deus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, a sua família é transformada, seus filhos serão transformados, seu marido será transformado. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais poder do que o seu marido. Deus tem muito mais autoridade do que qualquer homem neste mundo. Então Deus, ele pode mudar qualquer coração. O cristianismo prático pode conquistar outros para Cristo. Faça isso, urgente. Olha, é impossível não elogiar o cristianismo, onde se encontra pureza, honestidade, respeito e temor em todo o seu trato e busca incansável desse Deus, que cuida e que abençoa as nossas vidas. Então aprenda a conquistar o seu esposo com modéstia também. Veja que modéstia fala de simplicidade, de decência, de pudor, é o que as mulheres precisam para conquistar seu marido. O grande erro de muitas moças para conquistar o rapaz, muitas delas usam saia curtas, shorts curtos demais, roupa transparente, decote muito baixo e calça muito apertada, na intenção de que vai conquistar essa pessoa para poder viverem felizes para sempre. O texto fala que não seja o adorno. Adorno é procurar ficar bonita enfeitando-se. É este no termo grego. O que é exterior, quando o interior está apodrecido. Ou seja, fica bonito por fora, mas por dentro não tem valor nenhum. Briga, xinga, fala palavrão, não respeita ninguém. Como frisado de cabelo, penteado exagerado de cabelos, adereços de ouro, aparato, pompa, luxo que muitas vezes as pessoas querem no seu vestuário. A mulher deve ser guiada pelas exigências da lei, da fé cristã, e não pelas exigências de uma sociedade ímpia e pervertida. O texto não proíbe o uso de roupas ou joias de boa qualidade, nem encoraja também o desleixo, a sujidade. A advertência é contra a ostentação, para não ser o adorno exterior que chama atenção. Não tem necessidade nenhuma de você querer mostrar para outra pessoa aquilo que não é interiormente. Por isso que Jesus fala em outro texto, dizendo para nós o seguinte, que os sepulcros são caiados, mas por dentro estão cheios de rapina, podridão. A ornamentação externa exagerada é sinal de mundanismo. Portanto, o texto proíbe a sensualidade estimulante, a exibição supérflua de uma mente corrompida. Para conquistar o marido, a mulher deve vestir com simplicidade. Não precisa ser extravagante. A mulher deve ser distinta e adornada pela beleza íntima do caráter cristão e não externamente. Por isso, seja porém o homem interior do coração que possa agradar a Deus. Para que isso ocorra, é necessário que a mulher
seja unida ao incorruptível, não sujeita à corrupção deste mundo. Necessário também que essa mulher se traje de um espírito manso, fala de gentileza, de bondade em seu coração, e tranquilo, calma, não resmungona, não rixosa em seu coração. Quando a mulher anda na simplicidade, diz o texto, é de grande valor diante de Deus. Isso aqui, queridas, é muito precioso para você. Ou seja, você será enriquecido, você será valorizada, amada, muito mais por Deus, por seu marido e por seus filhos. Então aprenda, né, com esse Deus, como Ele deseja, né, te conduzir neste mundo cheio de amargura, tristeza, né, nestes tempos em que você, né, talvez tenha sofrido dentro do seu lar, talvez não tenha coragem de denunciar, né, o seu cônjuge. Mais que depressa, conquiste o seu marido primeiro, esperando em Deus. Não tem outra escapatória. A única coisa que temos que fazer é esperar em Deus. Por exemplo, esta pandemia que nós estamos passando nestes últimos tempos, esperar em Deus. Não tem para onde correr. E, né, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, a pandemia está solta. Mais cedo ou mais tarde, algum de nós vai ser infectado. Segundo lugar, se torna filha de Deus. Se você ainda não serve a Deus, comece a servir a Deus. Comece a fazer a vontade do Senhor. Peça a Ele orientação, transformação, mudança para dentro de você mesma. Não queira tentar pedir que o seu marido seja do jeito que você quer, mas peça para que Deus possa mudar o coração do seu marido conforme Deus queira, conforme o desejo dele. Terceiro lugar, pratica o bem. Isso fala de cumprir com os deveres próprios de esposa e mãe, de dona de casa. Em quarto lugar, não temer perturbação alguma, mesmo que o seu marido faça ameaças e abusos. Deus é protetor da sua vida e da sua alma. Não tem outra pessoa para poder te proteger como esse Deus. Experiência própria. Ore, faça jejum, faça leitura bíblica, e Deus vai despertar você. Deus vai mostrar para você como é que você de fato deve viver neste mundo. Veja aqui, queridas, que o que o texto diz no final, né? Ele fala assim: não tema perturbação alguma que venha da parte de homens maus e desobedientes a Deus. Não precisa você ter medo. Sabe por quê, querida? Porque Deus é o seu protetor, Deus é o seu ajudador, Deus é quem pode consolar o seu coração. Conquiste o seu marido sem palavra e com modéstia, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram, ou seja, ornamentaram, colocaram em ordem a vida e a família, as santas mulheres que esperavam em Deus, e elas tiveram sucesso, e você pode ter sucesso também. Busque, espere, confie. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. É no nome de Jesus que nós vamos orar agora por você e pedir a Deus pela sua vida. Pai querido, cuida dessas mulheres, ó Pai, mulheres que muitas vezes têm sofrido dentro de casa, mulheres, ó Pai, que não podem sair, mulheres, ó Pai, que são castigadas pelos seus próprios maridos, seus próprios filhos. Livra, meu Pai, essas mulheres. Derrama, meu Pai, graça sem fim em seus corações, e deles, ó Pai, capacidade para poder superar, ó Pai, todas as coisas, para conquistar, ó Pai, sempre o melhor para a vida.
conquistar a liberdade, conquistar, meu Pai, a transformação de vidas, corações, daqueles que muitas vezes não querem obedecer ao Senhor, conquistar o esposo para Cristo Jesus, conquistar, ó Pai, a salvação para si mesma e para os seus, para que todos, ó Pai, possam fazer parte da família de Deus. Cuida, meu Pai, de nós. Derrama, meu Pai, amor em nossos corações. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.